noite a todos, sejam bem-vindos ao curso Previdência do Servidor Público do município de Campo Grande. Eu sou o Éder, eu serei o tutor desse curso com vocês, e em nome da nossa diretora Sônia Lira, agradecemos a presença de professor Joel Barros Rodrigues. Esse curso é uma oferta da Prefeitura Municipal de Campo Grande através da Escola de Governo, que prima pela valorização dos servidores e melhoria na qualidade de atendimento aos contribuintes e à comunidade em geral. Então, sejam todos bem-vindos a mais esse curso oferecido pela Envolve, Previdência dos Servidores Públicos do município de Campo Grande, com o professor Joel Barros. Então, pessoal, o professor Joel Barros é graduado em Administração pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2004, administrador. Atualmente é cargo de provimento efetivo, analista previdenciário, administrador com lotação no Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande, possui pós-graduação lato sensu em Gestão Pública Municipal, 2012, pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, é especialista em Gestão Previdenciária e de Regimes Próprios de Previdência pela Faculdade Unileia, 2017. Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande, INPCG, para o mandato de setembro de 2021 a setembro de 2025. É administrador eleito como conselheiro regional suplente do Conselho Regional de Administração, para o mandato de janeiro de 2021 a janeiro de 2025. Então, o professor Joel tem amplo conhecimento no tema. Então, sem muitas delongas, com vocês, professor Joel Barros Rodrigues. Um bom curso e até daqui a pouco, quando eu irei apresentar para vocês o Moodle. Bom curso a todos. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Renovo meu boa noite a todos. Prezados colegas, eu sou servidor assim como vocês. Tem até alguns colegas aqui que já trabalharam comigo, participando. Mariana, estou vendo você. Oi, tudo bom? Joia, um prazer estar aqui com vocês. Espero compartilhar com vocês um pouco do conhecimento que tenho sobre a Previdência do Servidor Municipal. Nós vamos tratar aqui, basicamente, da Previdência do Servidor Público, que teve mudanças ao longo dos anos, especialmente da década de 90 para cá, com as emendas 20, 41, 47, 70, 88 e a 103, a última, que culminou na mudança significativa da nossa legislação municipal. Ou seja, trouxe para o servidor municipal um novo regramento, uma situação muito peculiar, específica, nossa, que difere de quem está na iniciativa privada. Nós seguimos todos a mesma base, a mesma fundamentação teórica, basicamente. Os princípios são similares do regime geral, porém, a gente tem peculiaridades. E essas peculiaridades têm que ser tratadas com carinho, têm que ser muito bem entendidas por nós, porque é algo que vai afetar o futuro nosso, ou o presente. Deus nos livre de acontecer algum infortúnio e nós temos que usufruir de algum benefício previdenciário hoje, ou algum ente nosso ter algum benefício previdenciário em razão da nossa titularidade no cargo e também como titular do benefício previdenciário. A pessoa, no caso, ser pensionista, é uma possibilidade. Então, a gente tem que entender o máximo possível da nossa legislação, tentar saber em qual legislação nós vamos nos enquadrar, ou nós estamos nos enquadrando, e por que muitas vezes não nos enquadramos em determinada situação. Lógico que esse curso a gente não vai conseguir tratar da peculiaridade de cada um. A ideia é passar, como também é entendido pelo INPCG, na medida em que eu trabalho lá e consigo participar desse conhecimento. Então, como o INPCG entende determinada legislação? Aqui a gente vai tentar interpretar a legislação da forma mais objetiva possível. Trabalhar com a legislação do servidor
um servidor de qualquer outra legislação já é um pouquinho chato, entre aspas. Por quê? Porque a legislação é uma coisa, muitas vezes, monótona, muitas vezes a gente tem que ler a legislação seca, ler, reler, continuar lendo, para daí vir a entender melhor e também ter a capacidade de abstrair aquela legislação para o seu caso concreto. Ou seja, tentar ver aquela premissa maior, que é o texto legislativo lá, e ver na nossa premissa menor, ou seja, aquela situação real que nós temos na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa responsabilidade como servidor, para termos que ter um resultado, para termos um resultado e conseguirmos fazer da melhor forma possível, planejar da melhor forma possível a renda futura. Bom, eu vou colocar o slide de apresentação agora para vocês. Então, pessoal, basicamente a primeira aula, o que a gente vai conversar? O que a gente vai falar? A gente vai falar um pouco da Previdência Social, da evolução da Seguridade Social e da Previdência Social no Brasil. A Previdência Social na Constituição, o conceito de Previdência Social, a Previdência Social como um direito social e a organização da Previdência Social. O seu caráter contributivo, o seu caráter solidário e o porquê dessa filiação obrigatória. Basicamente, para nós conseguirmos atingir nosso objetivo, que é conseguir entender a Previdência como um todo, e em específico a Previdência do servidor público aqui do município de Campo Grande, primeiro contato com a história não gosta. Eu, pessoalmente, gosto, porque eu sempre gostei de ler livros de história, tal. É uma parte interessante para o meu conhecimento. E gostaria também que vocês tentassem abstrair, tentar imaginar o máximo possível a situação local, na época em questão. Por quê? Foi esse andamento histórico que trouxe o que é hoje. Ou seja, é uma concatenação de atos, de convivência social, de problemas do trabalhador, da sociedade, que acabou gerando todo esse contexto e que hoje nós temos essas regras, que nós temos obrigação de cumprir e também nós somos engajados nela na medida em que precisamos de algum benefício. Então, nós vamos trabalhar esse contexto nessa primeira aula. Na segunda aula, a gente vai falar também, já adiantando um pouco, dos regimes previdenciários. Vamos contextualizar o INPCG, falar da estrutura do INPCG na qualidade de regime próprio. Vamos falar de toda a situação que a gente pode trazer para vocês entenderem de forma mais clara possível, mais didática possível, em que pese eu não ser professor, estou rodeado aqui por ótimos professores, mas eu não tenho uma didática enorme, então já conto com a colaboração de vocês para que a gente possa transcorrer na melhor forma possível. E ainda, à medida em que vocês tiverem dúvidas, podem mandar no chat e a gente vai, no momento oportuno, responder elas. Se não for possível no momento, nós vamos, em determinado momento, na próxima aula, a gente faz o feedback delas. Terceira aula, aí nós já vamos entrar especificamente nos benefícios previdenciários abordados pela Lei 415, que é o nosso novo diploma, nossa lei previdenciária, que rege a previdência e os nossos benefícios previdenciários do servidor municipal. Ou seja, não é mais como antigamente, antes da Lei 415, que nós iremos... nós tínhamos até então a previdência do servidor como uma regra geral para o Brasil inteiro. O servidor público tinha aqueles requisitos para conseguir um benefício previdenciário, uma aposentadoria, uma pensão, um abono de permanência, que abono de permanência, tecnicamente, não é um direito previdenciário, mas a gente vai abordar aqui a título que é muito ligado aos requisitos de aposentadoria e pensão. Aposentadoria, perdão.
tentar tirar o máximo de dúvidas possíveis de vocês e ver também como vocês sentem a previdência do servidor, nível, qual o ponto que vocês tiverem mais dúvidas, a gente acaba abordando novamente um pouco com mais minúcia, na medida que vocês entenderem ou precisarem de um esclarecimento maior. Ok? Então, vamos passando. A Seguridade Social no mundo, ela tem marcos históricos que a gente utiliza para as pessoas entenderem melhor. Não que ela começou naquele momento, naquele exato momento que está aquele texto lá no livro, aquele ato lá, começou aqui, descerrou aquela placa, começou a Seguridade Social no mundo. Não é exatamente isso. São reiteradas, são ações da sociedade, dos povos de determinada época. A gente tem que levar em o contexto social da época, o contexto do país, do local, da história, da cultura. Então, é complexo, mas é algo interessantíssimo. Por exemplo, um dos primeiros atos, o que, em tese, marca a Seguridade Social no mundo, é o Poor Relief Act, ou a Lei dos Pobres, na Inglaterra. Era uma lei que foi criada pela Rainha Elizabeth I, se não me engano, em 1601. Essa lei, o que ela fazia? Ela instituía auxílios e socorros públicos aos necessitados. Mas como ela fazia isso? Ela juntava a um fundo valores e distribuía para as igrejas, e as igrejas elas iam lá e distribuíam para os necessitados públicos, os pobres. Por isso, em português, a tradução fica a Lei dos Pobres. Ocorre que a Lei dos Pobres fazia com que os pobres tivessem que trabalhar para a igreja e para o Estado, para ter esse socorro público. Na verdade, não foi uma só lei, tiveram outras leis e, salvo engano, uma lei que realmente veio a socorrer os pobres, que eles não necessitavam de fazer um determinado trabalho, aquela contrapartida para ter esse valor, para eles poderem sobreviver em razão de não ter um trabalho, não ter uma condição, foi a Special Land Law. Eu não sei se eu falei certo, também não sei escrever tão certo essa lei. Eu sei que a pronúncia é provavelmente mais ou menos essa, mas é uma lei que deixou de cobrar esse trabalho que os pobres na época necessitavam fazer para receber seguridade social. O sujeito de uma doença era pobre, não conseguia se manter, mas ao fim acabava tendo que realizar alguma atividade para o Estado, para a igreja. Esse é o marco tecnicamente inicial que a gente tem da Seguridade Social no mundo. Lógico que também tem antecedentes históricos lá em toda parte, em todas as sociedades, né? Se a gente for colocar, mas como eu já disse, é um marco histórico que determinou-se que, a partir daquele, a gente diz que a Seguridade Social no mundo começou. Também nós temos, um pouquinho mais para frente, já em 1800 e de 1800, na Alemanha de Bismarck, um modelo bismarckiano, que aí foi uma das primeiras manifestações normativas de caráter previdenciário, que foi um seguro social criado por Otto von Bismarck. Esse seguro tratava-se de uma ajuda, uma cobrança e também uma ajuda para os oficiais da Marinha da época. Esse é um marco histórico importante também da Seguridade Social. Também temos, em 1991, a Igreja Católica, por meio de uma encíclica Rerum Novarum, das Coisas Novas,
é um marco histórico importantíssimo para a Seguridade Social no mundo. Aí que a igreja, na época, começou a voltar às suas... lógico que antes já era feito tudo, mas não da forma que a gente conhecia. Mas a partir de então que nós acabamos por ter uma igreja voltando, pensando a inseguridade social, não como a vemos hoje, mas como a condição à época deixava com que a pessoa lá entendia de seguridade social, tentava trabalhar também com os pobres dessa maneira. Também outro marco histórico importantíssimo para a seguridade social, tanto esses marcos que eu estou falando aqui, são marcos também para quem gosta de estudar para concurso, quem quer estudar para concurso, são marcos que sempre caem em prova de concurso. Então, é um conhecimento legal também nesse contexto. O surgimento do Estado Social, voltado assim, ou seja, o Estado pensando no cidadão, pensando, não no cidadão como nós conhecemos hoje, né, mas um cidadão mais precário, mas enfim, é uma Constituição mexicana, ela trouxe os primeiros textos de direito social em sua legislação, em seu texto constitucional, isso de 1917. É extremamente citada a Constituição mexicana e é um marco histórico que também influenciou, assim como o modelo bismarckiano, toda a seguridade social no mundo. Também tivemos, a partir da década de 40, específico, o marco social, da seguridade social, o relatório de Beveridge. Só assim que na escola e já faz tempo isso. É considerado o marco inicial da seguridade social no mundo, diferente de Bismarck, que propõe um amparo universal, o modelo do relatório de Beveridge, ele predispõe um norte um pouquinho mais centrado em grupo, não como o modelo bismarckiano, que propunha uma universalidade como um todo, mas pensando na questão mais social do que propriamente previdenciária. Também tivemos o direito de Declaração Universal dos Direitos do Homem, dos Direitos Humanos de 1948, em seu artigo 22. É algo que a gente tem um marco histórico e que antecede toda essa atualidade que influencia até hoje. Ele é revisitado e transcrito nas legislações do mundo inteiro, inclusive na nossa. Além do que, nós temos a Convenção 102 da OIT, de 52, que garantiu normas mínimas de seguridade social. E no nosso país ela foi reconhecida em 2008, mas tudo bem, né? Nós não somos um primor de reconhecimento de convenções, mas nós já temos um histórico também dessa evolução social da seguridade no mundo há um tempo. No Brasil, voltando aqui para o nosso Brasil, a Constituição de 1924 não trouxe nada de proposta de seguro público. Tinha apenas o amparo, os socorros públicos, basicamente. Santa Casa de Misericórdia, nós temos até hoje, né? É daí que surgiram Santa Casas de Misericórdia no Brasil inteiro. Basicamente, toda cidade tem sua Santa Casa. Tinha, né? Nasceu idos dessa época. E aí veio toda essa questão de organizações criarem essas casas para dar amparo na saúde e em quaisquer outras situações de socorros públicos mesmo que tinham na época. Subindo um pouco no tempo, a Constituição de 1891 trouxe a primeira menção à aposentadoria. Ela teve a primeira questão sobre aposentadoria por invalidez para os funcionários públicos da época. Então,
já veio alguma coisa, um direito previdenciário já começando a ser rascunhado na Constituição. Como marco, a gente tem também aqui, que até hoje é comemorado o Dia da Previdência Social, a Lei Eloy Chaves, que foi um decreto legislativo 4.682, de 1923. Ele é o marco inicial da Previdência Social no Brasil. Não que tenha sido, como até mesmo a gente coloca no slide, e tem todo esse contexto em livros que a gente pega aqui sobre Seguridade Social, sobre direito previdenciário, não é somente nesse marco histórico que tivemos. Antecedentemente, nós tivemos outras entidades, outras situações que denotam que a Previdência Social no Brasil, ela já tinha embriões, mas, para efeito de estudo, foi reconhecida a Lei Eloy Chaves como o marco inicial da Previdência Social no Brasil. Nós tínhamos as caixas de aposentadoria e pensão, as primeiras foram dos ferroviários, tivemos também do Banco do Brasil, tivemos outros sistemas de caixa de aposentadoria e pensão, todo vinculado a dar um socorro assistencial previdenciário para determinado grupo, para determinada atividade. Como já disse também, antes da Lei Eloy Chaves, já haviam normativos, a Previ, que é muito antiga, então, desde 1904, ela já atendia os funcionários do Banco do Brasil. E, basicamente, tratava de acidente de trabalho, mas era uma atenção, uma seguridade. Um momento em que o servidor tinha aquele socorro se ele tivesse um acidente de trabalho, uma impossibilidade de continuar trabalhando. E, a partir da Lei Eloy Chaves, na década de 20, tiveram a criação de outras caixas de aposentadoria e pensão, basicamente empresas, categorias, chamadas CAPs. Aí foi se construindo a ideia de previdência, de caixa de aposentadoria e pensões, o servidor contribuía um pouco, a empresa também. Então, para chegar ao modelo que nós tivemos hoje, é um dos degraus que a gente acaba passando, que o Brasil passou nesse contexto. Na década de 30 também houve substituição desses CAPs por institutos. Aí foi a evolução, eram caixas, daí começou a criar institutos. Cada empresa tinha seu CAPs, aí na época o Estado começou a ver que foi criado muitos CAPs, e aí a ideia depois foi aglomerar esses institutos, essas CAPs em institutos de pensões e aposentadorias. A consolidação, a OAS consolidou toda essa legislação, unificou com uma lei orgânica da Previdência Social, e aí todos esses CAPs, todos tiveram suas legislações instituídas nesse período aí, consolidadas de forma para melhor atender a todos. Na década de 60 também foi a instituição do Fundo Rural, que até hoje nós vemos as pessoas mais idosas, sempre elas falam sobre Fundo Rural, sobre, vou aposentar, e o Fundo Rural. Sempre tinha o meu avô, quando ele era vivo, ele sempre falava desse Fundo Rural, eu lembro até hoje, desde criança, e hoje eu entendo o que era o Fundo Rural, que nada mais é do que um dos institutos, uma instituição que atendia ao trabalhador rural na época. Era tudo segregado, tudo segregado. Então, tivemos, começando, tudo para chegar no momento que temos hoje. Na década de 60, lá por aí de 66, também, com a unificação,
tivemos a unificação dos IAPs, dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, criando o INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social. Esse é um antecedente do INSS hoje. Basicamente, o INPS, ele agregou todo esse conjunto de instituições e entrou em vigor, basicamente, em 67. Retrocedendo um pouquinho aí para a questão, para a década de 30, com aqueles institutos de aposentadorias e pensões que ainda não eram segregados, como eles tiveram várias legislações de profissional diversa, era grande a quantidade. E aí, por isso, veio essa ideia do Estado brasileiro, do governo, em fazer toda esse pensamento e essa evolução da Seguridade Social para agregar tudo e juntar em uma instituição só. Lembrando o contexto que da década de 30, principalmente na era Vargas, nós tivemos a Constituição de 1934, salvo engano, a polaca, que é denominada também, que trouxe também no seu texto, pela primeira vez, a palavra previdência, e também passando a descrever o custeio previdenciário, tanto vindo do empregado, do empregador e do Estado. Ou seja, colocando de maneira constitucional a que o Estado ia contribuir um valor, o trabalhador também ia contribuir, e também o empregador. Então, com esse conjunto, se custearia toda essa massa de trabalhadores. Com relação à Constituição brasileira, também, em 46, ela avançou também para agregar o social à Previdência, dando mais a cara que hoje nós temos de seguro social, como tentar dar uma cara, como diz aí no próprio slide, a condição de sobrevivência para esses trabalhadores, ou seja, tirando que antes os institutos eles eram voltados para as categorias funcionais e muitas vezes, como já anteriormente falado, eles davam algum benefício só se o sujeito tinha tido um acidente de trabalho, uma coisa nesse sentido. E agora a ideia é para um infortúnio mesmo, um evento que, ou seja, não só doença, o acidente de trabalho, mas a invalidez, mas também outros infortúnios sociais que fizessem cessar o trabalho do sujeito e o rendimento que ele pode obter e oferir do trabalho. Em 1971, na década de 70, foi instituído o Pró-Rural, também de natureza assistencial e não previdenciária. Ele começou a instituir a aposentadoria por velhice, um antecedente da aposentadoria rural que nós temos hoje no regime geral de previdência social. Na década de 70 ainda, em 77, tivemos a instituição do Simpas, que ele juntou nesse sistema o INPS, que cuidava da previdência na época, o INAMPS, que era assistência médica, que antes não tinha o SUS. Nessa época, você só era atendido se você contribuísse. O SUS, hoje, ele é um atendimento universal, independente de contribuição. Mas, na época, o INAMPS, você teria que ter uma contribuição para você ser atendido na parte médica pelo Estado brasileiro. Tivemos também a junção da CEMI, Central de Medicamentos, que era um dos braços também para a questão que nós temos hoje dentro do SUS, a LBA, que é a Legião Brasileira de Assistência Social, que
que é o embrião da assistência social hoje, a FUNABEM, a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, e a Dataprev, que já era, e ainda é hoje, a empresa pública de processamento de dados da Previdência Social. Então, com todo nesse contexto, esse Sistema Nacional de Previdência, ele trouxe e juntou, não em uma entidade só, em uma organização só, mas em um sistema, tentando ligar, fazer a coordenação entre as atividades, as funções nessa época. Com relação também à Constituição de 88, que aí sim, a nossa Constituição cidadã, mais voltada para um direito social, ela criou um mecanismo mais abrangente, com toda essa evolução, com todo esse contexto que nós trouxemos aqui, houve a criação do Sistema de Seguridade Social, um mecanismo muito mais abrangente e que tenta abarcar a proteção social de todas as formas, em específico a saúde, a assistência social e a previdência. Na década de 90, já com a Constituição, com a Seguridade Social constitucional prevista na Constituição Federal de 88, o Simples ele foi extinto e foi criado o INSS, a autarquia federal, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social, até a medida provisória 870, que trouxe o INSS para a estrutura do Ministério da Economia. E hoje já ele está no Ministério do Trabalho e Previdência. O Previdência e Trabalho, só me engano, que foi novamente, antes era o Ministério da Previdência, depois virou o Ministério do Desenvolvimento Social, depois tem todo esse contexto de alteração que o Executivo passa em razão de quem está lá no poder. Mas, grosso modo, o Simples, aquele todo veio para o INSS. Por isso que o INSS é esse gigante que o Brasil tem, que responde pelas ações, acho que mais de 70% das ações judiciais na Justiça Federal do país inteiro, o INSS é parte. Então, por quê? Porque, historicamente, ele realiza muitos serviços, em que pese ele ser previdência social hoje, mas também ele ainda é um meio de um veículo que o governo brasileiro utiliza para fazer alguns benefícios, para trazer alguns benefícios da assistência social, que um dos exemplos é o LOAS, que são benefícios que não têm contrapartida, diferentemente da Previdência Social, que nem nós vamos ver que nós necessariamente temos que contribuir. Também, nesse contexto, com a criação do INSS, teve a criação do SUS, que a partir de então, o Sistema Único de Saúde trouxe a saúde gratuita e universal para o cidadão brasileiro e para quem, assim, tiver necessidade que estiver no país. Bom, pessoal, a parte histórica, que é legal vocês entenderem, buscar ler também, buscar pesquisar um pouco, para criar esse contexto na nossa cabeça de o que é previdência social, o que é assistência social e o que é saúde no Brasil. A gente reclama bastante do SUS, de outra situação, mas a gente tem que lembrar também que, com relação à Seguridade Social, o SUS como componente da Seguridade Social, ele é universal e, em tese, gratuito, né? Antigamente, o INAMPS, a gente não tinha o SUS, se não tivesse a contribuição, ia ter que ser socorrido na Santa Casa da Vida. E pensando no antecedente histórico que nós temos das Santa Casas de Misericórdia, né? Que eram custeadas por assistência de grupos da sociedade, e não do Estado, necessariamente. Bom, fechando essa parte histórica,
o que é interessante a gente, para entender a previdência do servidor público, nós contextualizarmos também dentro da Constituição Federal nossa, alguns artigos. Lógico, tem outros artigos tão importantes também. Mas o que a gente traz aqui? Traz a letra da lei, porque assim a gente pode ler junto e também comentar e entender o porquê, tentar entender o porquê aquela palavra está lá e o reflexo daquela palavra na nossa legislação hoje. Por que a gente tem que cobrar determinados requisitos? Por que a gente tem que fazer determinada cobrança? Como a gente vai ter que distribuir os benefícios? Como são feitos, como são pensados? Tem um norte, e isso está na Constituição, basicamente, e também nas legislações. O que a gente trata aqui, basicamente, é o direito previdenciário. E o direito previdenciário, ele é um ramo do direito que, basicamente, ele trata do seguro social, que é não a noção de seguridade social, que a seguridade social, se você pensar que ela é previdência, assistência social e saúde, a previdência como seguro social, ela é necessariamente destinada para um grupo que faz determinada contribuição. A gente tem que dissociar. A previdência social, ela é uma espécie do gênero seguridade social. E aí a gente vai, na medida em que a gente vai lendo a legislação, vai pegando um pouquinho do que diz o direito previdenciário, que o direito previdenciário ele é muito próximo do direito do trabalho. O direito do trabalho, basicamente, ele rege as relações contratuais de trabalho do servidor da iniciativa privada e também do empregado público, que é aquele servidor, aquele funcionário público que ele é regido pela CLT e por algumas normas estatutárias, não é especificamente da CLT. Como nós temos o direito do trabalho muito próximo do direito previdenciário, alguns institutos são partilhados, é muito próximo o estudo. Por isso que nós vemos muitos livros de direito previdenciário, 90% deles falam a respeito do regime geral, porque a relação é muito próxima entre o regime geral e o regime geral, que hoje eu vou, para nas próximas slides, na próxima aula eu vou especificar melhor, é basicamente o regime da iniciativa privada, regime previdenciário da iniciativa privada, gerido pelo INSS. Mas, por ser muito próprio, a gente não vê nesses livros, muita coisa do servidor público. O servidor público, o direito previdenciário para o servidor público, ele está mais atrelado ao direito administrativo. Ele compartilha institutos, a gente tem um viés muito voltado basicamente para o direito previdenciário e para o direito administrativo, para a gente ter essa visão. Então, a gente tem que ir com calma, é um direito que a gente precisa ler muita legislação, muita doutrina, mas especificamente muita legislação. Por quê? Porque assim como nós temos no nosso artigo 37 da Constituição o princípio da legalidade como um princípio norteador para a administração pública, a Previdência Social, por ser vinculada por uma norma constitucional, por normas infraconstitucionais, então, nós, como servidores públicos, nós, como estamos ligados a um estatuto, nós temos que obedecer à lei, de forma
em tese estrita. Mas, logicamente, a gente tem outros meios, como a interpretação. A interpretação do direito previdenciário, ela busca primariamente você interpretar sua fonte primária, que é uma das fontes do direito previdenciário, que é a legislação. Nós vamos ter aqui, vamos estudar ela, vamos verificar quais os itens que a gente pode tirar e pode agregar para a nossa condição pessoal. Temos também a doutrina, que é uma das fontes também do direito previdenciário, e essa doutrina, ela é feita pelos pensadores, pelos acadêmicos, pelos estudiosos. É uma fonte também que nós temos de também a previdência social, as legislações postas no nosso ordenamento jurídico. Também nós temos a jurisprudência, que são as decisões reiteradas em determinado sentido que o Poder Judiciário ele acaba por decidir, e também forma um precedente para determinadas situações. Logicamente, basicamente, esses precedentes são vinculados lá no judiciário. São poucos os precedentes que são vinculados para a administração pública também. Nós temos, um exemplo, a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Ela, sim, a partir de editada, a administração pública tem o dever de cumprir. Ela tem uma função basicamente como se fosse uma legislação, uma obrigação legal para aquele cumprimento. Os exemplos é a súmula que rege a aposentadoria especial do servidor público. E ainda, para quem tem o direito adquirido naquela época, ele também pode obter o benefício de aposentadoria especial através do texto e do que diz a súmula vinculante 33 do STF. Hoje, especificamente na nossa Lei 415, com essa nova emenda 103, nós temos hipótese e requisitos para tratar da aposentadoria especial do servidor público municipal. Então, a gente vai falar também, vai ter esse momento em que a gente vai demonstrar quais são os requisitos e quais são os caminhos que a lei previdenciária aqui do servidor público municipal traz para a gente. Bom, falando em direito adquirido, é legal também a gente, não sei, a gente fala bastante de direito adquirido, mas a gente não tem muito a ideia muito clara do que seria esse direito adquirido. Direito adquirido, basicamente, é aquele direito que você tem na medida em que você completa todos os requisitos contidos naquela legislação. Se a legislação ela fala que, um exemplo esdrúxulo, Joãozinho, para fazer uma salada de fruta, necessariamente vai ter que usar banana, melão e abacate. Se Joãozinho só tem banana e melão, ele não tem o direito adquirido. A partir do momento que ele consegue o abacate, aí ele está com o seu direito adquirido. Pode vir outra legislação e falar que ele tem que incluir morango lá naquela salada. Mas ele falou, não, vou pegar minha salada com esses três, eu já tenho direito adquirido. Se ele não conseguisse até essa edição da nova legislação, falando, Joãozinho tem que ter melão, banana e abacate e morango. Se ele só tivesse o melão e a banana, ele teria a expectativa de direito, ou seja, ele não teria o direito adquirido. Ele ia ter que juntar as outras duas frutas. Muitas vezes, na Previdência Social, por isso que nós temos as regras de transição.
para não prejudicar aquele sujeito que está só com expectativa. Porque o sujeito que ele tem o direito adquirido, ele está com aquele direito lá guardadinho embaixo do braço dele. No momento que ele quiser exercer, ele vai exercer. Mas a partir do momento que ele não tem esse direito adquirido, e o legislador acaba por criar um mecanismo para que ele, não vou poder juntar essas duas frutas. Então eu vou juntar só mais uma, mas aí metade de outra. Só vou precisar, não vou precisar colocar tudo. Vou ter que um meio termo. Então, basicamente, para a gente também começar a entender o direito adquirido, também utilizar isso na interpretação da nossa legislação, ver se a gente vai se enquadrar nessa nova legislação 415, se a gente tem algum direito ainda na 191, na Constituição antiga. A gente tem que analisar nesse sentido. Essa é uma forma um pouco tosca, até um tanto pedagógica, mas é o máximo que a gente pode tentar fazer vocês entenderem como é o direito adquirido, como a gente tem que entender o direito adquirido. Assim como o direito adquirido também, ele é resguardado pelo artigo 5º da Constituição Federal. Salvo engano, no inciso 36, acho que é em 36, lá ele fala que a lei não prejudicará o direito adquirido, a coisa julgada, o ato jurídico perfeito. Salvo engano, o texto é isso, do artigo 5º da Constituição. Lembrando que o artigo 5º da Constituição ele é considerado uma cláusula pétrea, ou seja, imutável. É um direito fundamental. Ou seja, ele é um direito que podem tentar alterar ele, mas não será possível em razão de todo esse contexto de alteração legislativa que precisaria ter para alterar, para não poder incidir o direito adquirido, teria que criar uma nova Constituição do zero. Então, não é o caso. A partir do momento que você tem o direito adquirido, ele é imutável. Basicamente, nesse sentido que a gente quer passar para vocês essa ideia. Então, vamos lá. Um dos artigos principais na Constituição de 88 é o artigo 194. Lá ele dá a definição do que é Seguridade Social. Como a gente já falou há uns minutos atrás, a Seguridade Social é composta da saúde, da previdência e da assistência social. Porém, a Seguridade Social, ela se organiza com objetivos, e esses objetivos basicamente são considerados princípios constitucionais. E lá está no texto da lei, isso também cai bastante em concurso, as pessoas que têm essa vertente, querem estudar para concurso, elas também devem se atentar bastante para esse artigo. O texto diz exatamente o seguinte: a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações e iniciativas dos poderes públicos da sociedade. Ou seja, não é só o governo que tem a obrigação de manter a Seguridade Social. Todos nós também temos, na medida em que nós contribuímos, não necessariamente de forma monetária, mas podemos contribuir também para com o controle social, por exemplo, na saúde, participando de conselhos, na assistência social também participando de conselhos, tentar ajudar a gestão da Seguridade Social, da assistência social, da saúde, da previdência. Então, tem toda essa questão que a gente tem que analisar na Seguridade Social. A participação não é só do poder público, mas também da sociedade, do indivíduo. Também compete agora, sim, ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social. Ou seja, o Estado brasileiro, ele vai dizer como a Seguridade Social vai ser organizada. E assim o fez, com base em alguns princípios, que são da universalidade de cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços a populações urbanas e rurais,
seletividade e distribuidade na prestação dos benefícios e serviços, irredutibilidade do valor dos benefícios, equidade na forma de participação no custeio. Temos também, agora, que trouxeram com a nova emenda 103, diversidade da base de financiamento, identificando-se as rubricas contábeis específicas para cada área, receita, despesa, vinculada, ação e tal. Esse já é um princípio bem mais específico, bem mais complexo. Também ele atinge basicamente quem está gerindo, fazendo a gestão da previdência social, da assistência social e da saúde. Também o caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com a participação dos trabalhadores, empregadores, aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Daí advém a necessidade de os institutos, o regime geral, todos que trabalham com seguridade social, terem instâncias em que haja participação tanto da sociedade, dos empregadores, dos trabalhadores, do fiscal. Nesses dois conselhos que materializam esse mandamento constitucional, aí tem a participação dos sindicatos, tem a participação dos servidores, tem a participação do empregador e dos aposentados. Tem servidor aposentado indicado, lá com assento no conselho para votação, tem indicado pelo executivo para responder pelo empregador, pelos sindicatos, também pelos empregados, e também temos no Conselho Deliberativo são 18 membros, e no Conselho Fiscal são 15 membros. Mais à frente a gente vai falar qual é a dinâmica e o funcionamento deles. Mas, basicamente, a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde, elas se vinculam a essa organização, a esses objetivos. Universal, como é o SUS, ele é universal e cobre muita coisa, e atendimento, capilaridade no Brasil inteiro. No questão previdenciária, a uniformidade e equivalência dos benefícios. Você não pode ter uma aposentadoria rural diferente em tese da aposentadoria urbana. Assim, você pode ter umas diferenças exatamente para tentar igualar materialmente o sujeito. Há diferenças formais, algum requisito que ele tem que ter menos, porque o sujeito no trabalho rural, muitas vezes, fisicamente, ele força muito mais. Então, a tendência de debilitação no decorrer dos anos demanda ele ter um tempo de contribuição menor. Então, essas questões, assim, são questões formais para garantir uma uniformidade, garantir um benefício igual, uma situação igual. Igualar os iguais na medida da sua igualdade e desigualar os desiguais na medida de sua desigualdade. Salvo engano, é assim. Se eu errei é porque eu estou com gripe e a mente não está funcionando muito bem hoje, o termo. Mas, basicamente, a ideia é essa. Também temos a questão da irredutibilidade do valor do benefício. Em tese, você não pode ter uma redução no valor do seu benefício. Esse é um direito que nós temos. Por isso, existe anualmente, principalmente para quem recebe por média, a gente vai chegar nisso. Para quem recebe com paridade, integralidade, é um pouco diferente. A gente vai mais para frente falar a respeito, mas para quem recebe, principalmente no INSS, anualmente ele acompanha um indicador da inflação, oficial da inflação. Então, anualmente ele acompanha. Então, em tese, a irredutibilidade do benefício funciona mais ou menos dessa forma. Equidade na forma de participação do custeio, ou seja, ter um equilíbrio na participação do custeio. O empregado ele não pode pagar, em tese, na mesma monta que o empregador, porque o empregador tem uma capacidade econômica muito maior. Hoje, o município ele opta por tributar o servidor municipal com 14%, de forma retilínea.
para todos 14%. Mas o município paga 28%, ou seja, acaba por ficando a contribuição em cima da base de contribuição previdenciária, o valor de 42%, para gerar aquele montante que vai gerar o benefício futuro nosso. Também, como já falamos vamos fazer um intervalinho, pessoal, agora, 10 minutinhos, o pessoal aqui está analisando, então a gente volta daqui 10 minutinhos, eu começo a falar especificamente dos artigos que a gente tem que atentar para a Previdência Social, ok? Até mais daqui uns minutinhos. 10 minutinhos, já voltamos. Voltando. A Previdência Social, como uma das vertentes da Seguridade Social, ela tem vários artigos. Para nós, o mais importante na Constituição, não é o mais importante na verdade, né? Porque tudo é importante, tudo está escrito é importante, até uma vírgula tem uma importância sobremaneira na forma que a gente vai interpretar alguma coisa dentro de alguma norma. Mas, o que mais a gente recorre com relação à Previdência Social são os artigos 201, 202, nós, no artigo 40 da Constituição, especificamente do servidor público. Então, são esses artigos, basicamente, que a gente tem uma atenção um pouco especial, principalmente na questão nossa de servidor público, o artigo 40 da Constituição. Mas, para a gente entender a Previdência Social, como ela está organizada, a gente remete para o artigo 201 da Constituição, em que, pese ele falar do regime geral de Previdência Social, ele também dá uma ideia de como é o tratamento, como é a situação dos regimes de previdência, em específico, como deve ser organizado, o que tem que ser preservado para que a Previdência Social ela seja conduzida de uma maneira correta e que, em tese, dê um resultado mais satisfatório e consiga dar um benefício para a gente da melhor forma possível. Ou seja, o 201, especialmente o caput que eu trouxe aqui, para a gente ver que, conforme é organizado o regime geral de previdência social, mas como é o caráter contributivo, filiação obrigatória e a preservação do equilíbrio financeiro atuarial. Por exemplo, tudo que a gente redigir de legislação, todos os projetos de lei sobre previdência social, tudo que vai se escrever, vai se legislar, vai se fazer na previdência social, tem que levar em conta que a previdência social, ela não é diferente da assistência social. A assistência social não tem um caráter contributivo. O sujeito receber um benefício, um LOAS, ele não precisa contribuir. Comumente, no nosso cotidiano, a gente vê, foi aposentado por quê? O senhor, geralmente, baixa renda, estou aposentado pelo LOAS, mas não tem 13º? Em tese, porque, na verdade, não é um benefício previdenciário, é um benefício assistencial. A LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, é o benefício de prestação continuada, na verdade, o termo mais correto. Mas, lá, ele leva em conta outros requisitos que não tem nada a ver com a questão contributiva. Assim como no SUS, ele não vai procurar lá, quando você vai ir no posto de saúde, o máximo que você vai precisar é ter um cadastro lá, ter o seu cadastro, seu número no SUS lá, para a questão de controle da gestão do SUS mesmo, mas com relação a você ter contribuído para receber aquele benefício médico,
benefício assistencial, não é o caso. Você vai ter o suficiente, ou seja, você está necessitado daquele serviço naquele momento e você se enquadrar naquela faixa de renda. Isso é questão da assistência social. Aí o SUS é diferente também, que o SUS você pode ser milionário, mas se você for pedir um atendimento lá no seu posto de saúde, você vai conseguir. Ele não vai visualizar a sua capacidade financeira, ele vai visualizar a sua necessidade. Ele está lá universalmente para atender a sua necessidade. Diferentemente da Previdência Social, nós somos um seguro social. Seguro pressupõe um montante financeiro para ser pago. E para você conseguir custear esse montante financeiro, tendo em vista que a contribuição não vai ser só do Estado, mas também vai ser do Estado e do trabalhador, do empregador e do indivíduo, ele vai ter que arcar com algum valor. Então, necessariamente vai ser contributivo. E sua filiação é obrigatória, porque se assim não fosse, muita gente deixaria de contribuir para a Previdência e no futuro, por nós não termos uma cultura de preservação de uma renda futura, nós não temos uma cultura de poupança, a gente não ter poupança no sentido não daquela aplicação financeira, poupança, mas poupança no sentido mesmo genérico. A gente não tem, muitas vezes, uma cultura para guardar dinheiro. Lógico que nossa condição financeira, os salários do Brasil são baixos, o salário do servidor, em média, é baixo. Muitas vezes nós somos taxados que somos marajás, mas isso são exceções. A grande média, a grande massa ganha pouco. Lógico que, se analisar a iniciativa privada, o servidor público ele acaba tendo um rendimento maior. Isso em média, mas muitas vezes, dependendo da região que está, do setor que está, da atividade que exerce, muitas vezes até essa rentabilidade, esse rendimento do servidor, muitas vezes é até igual ou menor. Mas, enfim, a questão da filiação obrigatória, ela decorre da necessidade de que a Previdência Social está organizada em regimes previdenciários. E esses regimes previdenciários, dos 3 que nós temos, 2 são estatutários de filiação obrigatória, o regime geral de Previdência Social e o regime próprio de Previdência Social. E aí, a obrigatoriedade é para quem tem no caso do regime geral, a VLT, ou então a questão outras condições de filiação também, como segurado facultativo, e nós, servidores públicos, na medida em que tomamos posse e entramos em exercício, nós acabamos por ser filiados obrigatórios e em decorrência do que é pedido na Constituição, na nossa legislação. Voltando também agora, como eu já falei que nós temos 3 regimes, o regime geral de Previdência Social, o regime próprio de Previdência Social e também o regime de Previdência Complementar, esse é um regime facultativo, o único regime facultativo que nós temos. Basicamente, as diretrizes constitucionais para esse regime estão contidas no artigo 202 da Constituição, do regime o regime de previdência privada, de caráter complementar, ou seja, esse regime, ele tem uma natureza contratual, você não tem necessidade de se inserir nele de forma obrigatória, como
como a legislação, a Constituição já prevê. Você vai aderir a ele na medida em que você quiser ter uma complementação de sua renda em um futuro. Então, o artigo 202 ele fala: o regime de previdência privada de caráter complementar é organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social. Será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam um benefício contratado e regulado por lei complementar. Essa lei complementar é uma lei complementar federal. Na verdade, são duas leis. A Lei Complementar Federal 108 e 109. Uma rege o custeio, outra rege as formas de regulação, o plano de benefícios, como se deve gerir a previdência complementar, que são aplicadas à previdência complementar do servidor público, que ela vai estar num dos incisos do artigo 40 da Constituição. Agora que teve grande alteração com a emenda 103. Ou seja, até a emenda 103, o regime de previdência complementar, ele, na verdade, era obrigatório em alguns casos do serviço público. Assim, a gente consegue ver também que no artigo 202, ali no parágrafo 1º, ele diz que a lei complementar que trata esse artigo assegurará aos participantes plano de benefícios de entidades de previdência privada e pleno acesso a informações relativas à gestão dos seus respectivos planos. Na medida que ele é privado, é uma garantia de que, mesmo você não sendo um órgão público, um ente público que faça gestão dessa previdência complementar, você vai ter esse acesso público, e em especial às seus dados, às suas informações e relativos à gestão, o mais transparente possível. Eu falo que o regime de previdência complementar é mais complexo até que o regime próprio de previdência social e o regime geral, porque a regulação, por ser entidades, em regra, privadas que fazem a gestão desse regime de previdência complementar, ele acaba por ter uma regulação mais apertada. A Previc, que no caso é uma entidade que faz a regulamentação das empresas fechadas de previdência complementar. E também tem todo um regramento muito complexo, tanto financeiro quanto para você conseguir o seu benefício. Lógico que tem condições que perpassam lá pela questão de análise das suas contribuições futuras. Geralmente, na previdência complementar, o benefício ele não é definido. Em regra, o que acontece, você define a contribuição, mas como é uma capitalização individual, ou seja, vai de acordo com que no futuro você vai ter aquele valor em razão de um melhor ou um pior investimento feito para aquele regime de previdência. Por isso, em tese, ele é complementar também, tem essa maleabilidade. Com relação à previdência do regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social, o benefício, em tese, ele está definido. Mesmo que você não saiba exatamente o valor que você vai receber, você sabe as regras como eles serão calculados, pelo menos até aquele momento. A partir do momento que surgiu uma nova lei, aí, como você não tem aquele direito adquirido, você tem expectativa, você vai se ater àquela nova legislação. Mas, a princípio, quem garantiu o direito adquirido, ele vai ter aquele benefício definido e vai saber como que ele vai ser o cálculo, como vai ser o reajuste e como vai ser toda a tratativa do regime com ele. No regime de previdência complementar, ele vai ter as contribuições definidas, mas a rentabilidade pode ser variável, porque aí depende de como ele vai ser capitalizado no mercado financeiro. A ideia é um pouco nesse sentido. Mas é o futuro. Penso que é o futuro que
todos nós temos que aprender cada vez mais e nos ater cada vez mais. Aqui também, no parágrafo 4º, ele fala de nós, na condição de futuros usuários do regime de previdência complementar. Que também está no artigo 40, mas aqui também fala no parágrafo 4º do artigo 202. A lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estado, Distrito Federal ou municípios, inclusive suas autarquias, fundações e sociedades de economia mista, ou seja, administração direta e indireta, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários e as entidades de previdência complementar. Tem a legislação, que vai também, uma legislação federal que vai versar também, ainda não foi editada. Por enquanto, nós utilizamos a Lei Complementar 108 e a 109. O parágrafo 5º também fala que se aplica a também empresas privadas, previdenciárias, entidades públicas, serviços públicos, quando patrocinadora de entidade de previdência complementar. Essa lei, quando for criada, ela vai gerir, por exemplo, uma concessionária de prestação de serviço público, uma CCR da vida, e ela, se tiver uma previdência complementar, essa lei que for criada, ela vai servir também para nortear esse pessoal. Tanto a lei complementar pode estabelecer requisitos para a designação de membros de diretorias, entidades fechadas de previdência complementar, instituídas como patrocinadoras. A ideia, basicamente, é que vai ter toda uma regulamentação que já tem, até bem extensa, que se aplica para a previdência complementar, mas essa será mais específica. E também lá pode-se colocar requisitos para diretorias, instituidores, ou seja, geralmente, quando se fala isso, a Constituição fala isso, e basicamente, ou uma lei infraconstitucional fala isso, que ela busca colocar mais indicadores, mais requisitos para o sujeito gerir uma entidade dessa, que ela acaba sendo gestora de um montante financeiro alto, então tem que cada vez mais ter uma diretoria mais capacitada, mais certificada. Geralmente usa-se certificações para que o sujeito possa ser um servidor, um diretor numa entidade dessa, para ter a menor possibilidade possível de ocorrência de erros. Basicamente, o que a legislação prega é isso. Bom, agora vamos para o nosso cerne da aposentadoria do servidor público como um todo. Que pese até então, como eu já falei, a aposentadoria do servidor era, até a emenda 103, inteiramente regrada pelo artigo 40 da Constituição. O artigo 40 hoje trouxe a possibilidade, após a emenda 103, de que cada ente tenha uma legislação um pouco diferente, ou seja, de todos os regimes próprios de previdência social que temos no país, em torno de mais de 2.100 entes, entre município e estado, dos 5.000 e poucos, em torno nós temos 2.100 e poucos regimes próprios de previdência social. Destes, esses 2.000 e poucos podem ter leis diferentes. Lógico que a legislação ela não vai ser totalmente diferente, porque tem toda uma diretriz, tem todo um regramento trazido pela emenda 103, pelo artigo 40, e tudo foi incorporado, que deve ser observado, de acordo com a legislação prevista também se for um estado, uma capital de estado, um estado, digo, sobre sua
a Constituição Estadual, se for um município, a lei orgânica que vai ter que prever alguns requisitos. E a lei complementar que vai gerir a Previdência. Nossa, que após a emenda 103 foi a 415. Até anteriormente era 191. E na medida em que a gente vai passar esses artigos, esses itens do artigo 40, a gente vai comentar alguma coisa brevemente. Então, o 40 da Constituição, ele diz de primeira face, que é o regime próprio de demonstra um dos três regimes, que temos o regime geral, os regimes próprios e o regime de previdência complementar. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo tem caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, dos servidores ativos e dos aposentados e pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Ou seja, somente nós, servidores, detentores de cargo de provimento efetivo, nós somos contribuintes e beneficiários de um RPPS. Servidor público pode ter nessa categoria um tanto genérico, mas nós somos o servidor público em estrito senso, o servidor efetivo mesmo, de cargo de provimento efetivo. O servidor público comissionado vai para o regime geral, o contratado por prazo determinado, ele contribui para o regime geral. Nós temos também agentes políticos que estão no regime geral. A Lei 103, ela vedou a previdência do servidor que tinha até então a previdência do legislador. Tinha o regime de previdência da Câmara dos Deputados, do Senado. Então, isso foi vedado efetivamente agora na emenda 103. Toda a previdência está calcada também em preservar o equilíbrio financeiro atuarial. Esses dois são princípios, basicamente, da previdência social. O que é o equilíbrio financeiro atuarial? Financeiro quer dizer que você tem aquele ponto em que você, com o montante que você tem hoje, você consegue pagar o seu benefício previdenciário hoje. E atuarial, você não tem uma ideia de futuro, na medida em que, no futuro, aquelas prestações vão ser requisitadas pelos beneficiários, você vai ter que ter determinado montante. Ou seja, esse equilíbrio atuarial é um equilíbrio voltado para o futuro. Você vai ter que ter gerado determinada quantidade de valor para que, no futuro, trazendo a valor presente, você consiga estimar que você vai pagar aquele benefício. Então, se você tem um equilíbrio financeiro e atuarial, você tem dinheiro para pagar hoje o benefício e vai ter dinheiro para pagar no futuro aquele benefício. Quando você não tem o equilíbrio financeiro hoje, você, no caso nosso, como regime próprio de previdência social, os entes são obrigatoriamente determinados pela Constituição para aportar, ou seja, se eu não tenho aquele dinheiro em caixa de reserva da Previdência Social, o Tesouro Municipal vai aportar. E se no futuro nós não temos, não temos o equilíbrio atuarial, nós temos que analisar a gestão, as contribuições, o quanto nós podemos arrecadar no futuro para que nós possamos, naquele futuro, pagar os benefícios que a gente estima ter que pagar. Então, a lei do artigo 40 da Constituição, ela trouxe tanto algumas modalidades que estão postadas aqui na Constituição que a gente vai ser aposentado, que nossa legislação vai ter que prever.
Antes, a aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho era aposentadoria por invalidez. Hoje a nomenclatura mudou. Hoje é por incapacidade permanente do trabalho. E essa nomenclatura está na 415. A gente vai destrinchar essa norma, os requisitos que a gente tem que ter, que a pessoa vai ter que ter para também a compulsória, que, em regra, envolve profissionais ao tempo de contribuição. O inciso segundo, parágrafo 1º da Constituição, fala aos 70 anos de idade ou 75 de idade na forma de lei complementar. Essa veio com a redação da emenda 88, essa alteração. E essa lei complementar já existe, que é a 152, está até em azulzinho no slide. E ela define que a aposentadoria compulsória do servidor público é aos 75 anos. Isso está replicado na nossa lei, que é 415. Nós vamos passar por ela também. Aí, o inciso terceiro, ele traz as regras, basicamente, da União, que nós não seguimos de toda forma. Nós trouxemos similar na nossa 415 e nós vamos falar melhor no decorrer do curso. Especificar e fazer algumas hipóteses e responder alguns questionamentos de vocês sobre tais questões, sobre essas legislações, sobre esses requisitos. Sempre a Constituição traz que não pode ser inferior ao mínimo, nem superior ao limite máximo do regime geral de previdência social, aposentadoria do servidor público. Observado o disposto nos parágrafos 14 e 16. Esses 14 e 16 aí fala da previdência complementar. Na medida em que instituir a previdência complementar do servidor, o município não precisa pagar para quem entrou, respeitando sempre o direito adquirido. Para quem entrou nesse momento, você não vai precisar. Você vai ter como limite o teto do regime geral de previdência social, que hoje é 7 mil alguma coisinha, mas vamos fixar na nossa cabeça em torno de 7 mil reais. A partir do momento em que instituir a previdência complementar no município, no estado, na União já está instituído desde 2013, salvo engano, o servidor que optar pela previdência complementar, no caso, ele vai ser tributado basicamente só até os 7 mil reais. Lógico que só pode, hoje, adiantando um pouco que a gente vai falar da nossa previdência complementar, que está em processo de instituição, ele só vai ser inserido nessa previdência complementar assim, se ele entrou a partir de 13 de novembro de 2021 e ganhe como base de contribuição previdenciária acima de 7 mil reais. Para ficar fácil o entendimento. Ou seja, se o sujeito ganha 10 mil reais, ele, optando para a Previdência, ele vai pagar os 14% que é tributado nosso hoje, até os 7 mil reais. E pagar, se ele optar pela Previdência complementar, ele vai acabar por ser tributado até 7,5% naquele valor que restar até o que ele ganhar. As regras de cálculos também serão disciplinadas em cada lei do ente federativo. E essa é uma das situações em que a Constituição, por meio da emenda 103, trouxe que antigamente essas regras de cálculo já eram disciplinadas na Constituição e nas emendas. Hoje está tudo disciplinado na nossa 415. Então, a gente tem que voltar muito os olhos para a nossa 415. Lógico que ela não pode ferir a Constituição, mas também ela pode estabelecer regras e critérios que assim fez em alguns itens que nós vamos abordar também. Também o parágrafo 4º da Constituição, o artigo 40, ele trouxe e já falava sobre a impossibilidade de critérios diferenciados, e os únicos critérios diferenciados são os ressalvados nos parágrafos desse parágrafo 4º A
B, C e o quinto, que basicamente falam das aposentadorias especiais, que a gente vai abordar. Temos uma regra própria também. Antes era vinculado pela súmula vinculante, era regido basicamente pelo que dispõe a súmula vinculante 33, ou seja, por meio da jurisprudência, como não houve naquela época lá uma legislação dos requisitos e tal, o STF, por meio de mandados de injunção foram protocolados lá no STF, ele legislou, criando a súmula vinculante e a obrigação do gestor público conceder a aposentadoria especial para aquele sujeito que estabelecesse, conseguisse os critérios contidos na súmula vinculante 33, que remetia para os critérios de aposentadoria especial no regime geral, ou seja, do INSS. Então, também o artigo 40 traz a questão dos professores, a aposentadoria especial dos professores, que não é essa aposentadoria especial, basicamente, até então, que a doutrina sempre fala em aposentadoria especial, ela sempre fala da aposentadoria daqueles sujeitos que estavam sob a exposição de agentes químicos, fisiológicos, biológicos, ou então os policiais também têm aposentadoria especial, mas também uma parte da doutrina sempre falou que o professor tem aposentadoria especial, e outra também sempre falou em específica. Basicamente, o professor e algumas outras categorias, principalmente pessoal policial da área de segurança pública, tem uma redução, tem um critério diferenciado em razão da condição que ele suporta. Temos também inúmeros incisos aqui que são os norteadores para toda a nossa legislação previdenciária do servidor. Então, é interessante, eu deixei ali para vocês lerem as emendas, número 20, 41, 47, 88, 70, e a emenda 103, e o artigo 40 da Constituição, e alguns artigos da Constituição, para vocês lerem, sem aquela preocupação de entender nada agora, porque é um trabalho de formiguinha, vocês vão lendo, vão ver, vão criar dúvidas, e aí a gente vai tentar desmistificar e tentar entender, que a pessoa entenda, vocês entendam da melhor forma possível no decorrer da aula. Vamos agora também, rapidamente, falar do conceito de previdência social. Para a gente ir finalizando a aula desta semana, a previdência social parte do princípio que todos os trabalhadores precisam estar seguros, ou seja, é uma natureza securatória. Em caso de perda da capacidade de trabalho, pode acontecer, qualquer evento acontece, a gente está aqui, para acontecer algum evento, basta estarmos vivos, né? Graças a Deus estamos, mas para acontecer algum evento, daqui para ali. Então, desse modo, a Previdência funciona como um seguro que garante a renda do trabalhador no caso de ele poder trabalhar. Ou seja, em caso de acidente, doença, gravidez, reclusão, morte, idade avançada, por exemplo. No caso específico do servidor público, a Previdência Social ela só pode, depois da emenda 103, conceder aposentadoria e pensão. Aqueles auxílios antes, gravidez, acidente, reclusão, eles basicamente passaram para o Tesouro Municipal. Garantia com Caixa da Previdência só aposentadoria e pensão. E como eu já falei, também a organização da Previdência Social está sob a forma de regimes. 2 públicos, estatutários e obrigatórios, no regime geral de Previdência Social, gerido pelo INSS, que é a autarquia federal, e os regimes próprios de Previdência Social, que são, no caso, o regime próprio de Previdência Social aqui no município, é o INPCG. Um privado de natureza contratual, que é o Previdência Complementar, que também tem a Previdência Complementar Aberta, que é a
que ela é distribuída pelos bancos, aquele PGBL, VGBL, aqueles planos que pode oferecer para qualquer um, e o regime de previdência complementar, com a previdência complementar fechada, que é o que nós podemos utilizar hoje, porque está regulamentado, que é grupos, por exemplo, nós estamos criando, o município está criando a previdência complementar do município, uma empresa lá, a Previ do BB, ela já tem desde 1905, se não me engano, a gente falou lá no começo da aula, mas ela também agora ela atende os servidores do Banco do Brasil, os empregados públicos lá, desde há muito tempo, e ela é fechada, é um exemplo de regime de previdência complementar fechado. E, basicamente, busca-se sempre atender os princípios constitucionais da Previdência, da contributividade, da universalidade de cobertura, obrigatoriedade, princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, que eu já dei uma ideia do que seria, equivalência dos benefícios, a equidade, princípio da solidariedade entre gerações. Por quê? Porque nós que estamos na ativa contribuímos para quem está na inatividade. E isso é um princípio intergeracional da Previdência. Então, a gente tem que tentar preservar e melhorar cada vez mais possível esse equilíbrio entre as gerações para que seja superavitário e não deficitário os benefícios previdenciários. Basicamente, a Previdência Social está organizada como um seguro, como eu já falei, a solidariedade intergeracional, nós contribuímos para o futuro receber e também está entrando contribui. Então, essa é a ideia de solidariedade. E obrigatório, em razão de ser um modelo público adotado, com inscrição compulsória, acaba por ser custeado por um tributo, ou seja, a contribuição previdenciária também é um tributo. Se você deixar de pagar, ela gera uma obrigação tributária também. Então, é dessa forma que a gente pode entender. Lógico que é um pouquinho complexo, mas a gente vai gradativamente aprendendo e tentando entender da melhor forma possível. Gostaria bastante do feedback de vocês para tentar melhorar a didática, a legislação. E se precisar responder alguma dúvida, estou à disposição, podem enviar. Agora já está acabando o horário da aula, a gente vai se programar para responder mais dúvidas no decorrer das próximas aulas também. E estou à disposição. E se tudo der certo, vamos cursar da melhor forma possível essa matéria e vamos tentar tirar as dúvidas da melhor forma possível. Ainda dá tempo? Não dá. Considerações. Então tá. Muito obrigado e boa noite para vocês. Tenham um excelente início de curso e aguardo vocês nas próximas aulas.